cientistas da Agência Espacial Europeia divulgaram uma imagem de alta resolução do universo, tal como era 380 mil anos depois do Big Bang. A imagem foi conseguida pelo satélite Planck através da tecnologia conhecida como radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Não se pense que os cientistas usaram um eletrodoméstico para fazer a foto. A tecnologia consiste em captar as radiações e colocar em imagem os espectros térmicos de corpos negros na faixa de micro-ondas. A fotografia pode ser considerada um mapa do universo durante os primórdios, até quem lhe chama uma ecografia do universo quando ainda era finito. O professor Jean Taubert faz parte da equipa de cientistas. Este mapa não está a desafiar as observações básicas já feitas. Por exemplo, a expansão do universo foi medida, está lá e não vai mudar. O que está a mudar é a nossa visão de como o universo começou, dos fenómenos que ocorreram no início, aquilo a que as pessoas chamam Big Bang. Space. Os enigmas do universo com a Agência Espacial Europeia. Cientistas da Agência Espacial Europeia conseguiram desenhar um mapa da primeira luz do universo. Um mapa que levanta muitas questões em relação ao Big Bang. É o universo. E é o universo onde vivemos. E estamos interessados nele, creio. Essa é a questão básica que nos perguntamos. De onde viemos? Como nos inserimos nesta imagem? A ideia de podermos realmente testar o que aconteceu durante o Big Bang maravilha-me. A ideia por detrás do satélite Planck foi acabar de mapear o calor deixado depois do Big Bang. O mapa contém informações que acabaram por surpreender os cientistas. Vamos ver uma imagem muito especial. É a imagem da radiação cósmica de fundo em micro-ondas que fizemos com o satélite Planck e mostra em toda a sua glória muito do trabalho que temos feito nos últimos anos. Vamos lá. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas é uma forma de radiação eletromagnética, ou mais simples, luz ou calor, emitida há 380 mil anos após o Big Bang. Na altura, a luz estava intimamente ligada à matéria, por isso, ao fazer esse mapeamento, conseguimos perceber melhor a estrutura inicial do universo. Uma mancha laranja ou azul são pontos que vão, de facto, evoluir. São manchas que têm densidades de matéria ligeiramente superior ou inferior naquela altura e vai continuar a desenvolver-se e a tornar-se cada vez mais densa ou cada vez menos densa. De facto, vai transformar-se em tipos de estruturas que vemos hoje. Por isso vão transformar-se em estrelas e essas estrelas vão agregar-se em galáxias e as galáxias vão agregar-se em conjuntos de galáxias. A maior parte desta imagem, a maior parte deste mapa, encaixa-se muito bem no nosso modelo, muito simples. Ao mesmo tempo encontramos algumas coisas estranhas e é aí que começa a ficar interessante, pois vemos alguns sinais de coisas que não encaixam. Grosso modo, estamos a descobrir coisas que não são como esperávamos. São características que estão em todo o céu e que não são fáceis de ver a olho nu, mas se eu apontar para algumas delas, conseguimos vê-las. Por exemplo, se eu apontar para aqui, pode ver que há aqui o chamado ponto frio. É uma grande área do céu onde vemos algum déficit de sinal. Nós esperaríamos ver mais sinal ali e não vemos. Por isso é claramente uma anomalia. Mas esse é um ponto fácil de assinalar, pois está bem localizado.
Quando se olha apenas para grandes partes deste mapa, descobrimos que o nosso melhor modelo, a nossa melhor teoria, não se ajustam à informação. Há alguma falta de sinal que estávamos à espera de ver. A Planck é uma missão da Agência Espacial Europeia seguida de perto pela comunidade científica mundial, incluindo os Estados Unidos da América. O professor Bruce Partridge esteve no grupo inicial que mais contribuiu para o projeto. Ele sabia que para desvendar a teoria do Big Bang e as suas consequências, a missão teria que obter uma resolução de imagem sem precedentes. O Planck representa o primeiro estudo do céu numa faixa de comprimentos de onda que são difíceis de ver a partir da superfície da Terra. Uma frequência a partir de cerca de 100 GHz, o que corresponde a comprimentos de onda de poucos milímetros, até à mesma frequência elevada a 10. O Planck é o primeiro instrumento para cartografar todo o céu, seja qual for a resolução. Pensemos nos avanços das câmaras, como foram desde alguns megapixels até 6, 8, 12 megapixels. Basicamente, o Planck está a fazer esse mesmo avanço com uma resolução muito maior, com uma sensibilidade mais alta a cartografar essa superfície. Mesmo com alta resolução, os cientistas tiveram que ter a certeza que não estavam a recolher interferências de objetos próximos do planeta Terra. Vivemos numa galáxia que por si só emite radiação de calor e isso pode estragar ou imitar o calor remanescente do Big Bang. É preciso controlar isso. Então, o Planck foi projetado com diferentes bandas de frequência sensíveis à emissão da galáxia ou de fontes de rádio de fundo, de modo a eliminarmos esses efeitos e conseguirmos chegar ao sinal cósmico do Big Bang. Devido a essa precisão, o Planck conseguiu dar uma melhor visão da radiação cósmica de fundo. Os resultados fornecidos pelo satélite fizeram com que os cientistas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, começassem a delinear conjecturas. What we think happened. Acreditamos que o que aconteceu foi que o universo passou por uma fase em que acelerou mais rápido do que a velocidade da luz. Então uma pequena mancha poderia expandir-se de forma incrivelmente rápida e fazer o universo, todo o universo que vemos hoje. Então começamos com uma pequena mancha que infla e se torna muito, muito grande. O conceito é conhecido como inflação cósmica e tem sido desafiado pelos dados recolhidos pelo Planck. We see these strange patterns that are not expected. Vemos estes padrões estranhos que não estão incluídos na teoria da inflação, a mais simples teoria da inflação. Então há uma possibilidade real de termos uma imagem incompleta. Pode ser que tenhamos sido enganados e que a inflação não tenha acontecido. É perfeitamente possível que tenha havido uma fase do universo anterior ao Big Bang, onde possamos rastrear a história do universo até um período pré-Big Bang. A missão Planck permite agora testar teorias sobre como o universo se formou. Este quebra-cabeças encaixa perfeitamente num modelo de pequena escala, mas em escalas maiores, descobriu-se que a radiação cósmica de fundo é mais fraca do que aquilo que se previa.
Será que podemos encontrar uma explicação teórica que estabeleça a ligação entre os diferentes fenómenos que temos visto e as pequenas discrepâncias com a teoria da inflação? É aí que está o potencial para uma mudança de paradigma, porque de momento não há nenhuma explicação teórica óbvia que una estas anomalias que temos visto. Mas se encontrarmos uma teoria que liga fenómenos anteriormente independentes, então isso é um indicador para a nova física. Esta missão promete fornecer algumas respostas sobre o que aconteceu no início dos tempos. Os instrumentos de precisão do Planck oferecem uma grande variedade de dados até agora inacessíveis à cosmologia. Qual é a idade do universo? Está mesmo a expandir-se? Começou com um Big Bang quente? A resposta a isso está a sair destas observações. Sim, teve início num Big Bang quente, sabemos quantos anos, tem 13,7 milhares de milhões, não 14 nem 15, mas 13,7 mil milhões de anos. Estas são perguntas que estamos a responder observando. São perguntas que acompanham a humanidade desde há milénios e estão a obter respostas no meu período de vida. Respostas nítidas, precisas e físicas baseadas na observação. Este mapa não está a desafiar as observações básicas já feitas. Por exemplo, a expansão do universo foi medida, está lá e não vai mudar. O que está a mudar é a nossa visão de como o universo começou, dos fenómenos que ocorreram no início do universo, aquilo que as pessoas chamam Big Bang. Ao mesmo tempo, temos belos resultados experimentais que se encaixam nos modelos mais simples do que poderá ter acontecido no Big Bang, mas que não se encaixam bem. Talvez não seja uma surpresa que não tenhamos ainda compreendido bem a física. Isso significa que há ainda muito trabalho a fazer no futuro. O telescópio Hubble encontrou a galáxia mais antiga e distante do universo. A câmara de infravermelhos do telescópio registou a luz de uma pequena galáxia que terá sido emitida há 13,2 mil milhões de anos. A descoberta de uma equipa internacional liderada pelo astrónomo Richard Bowens foi anunciada na quarta-feira na revista Nature. O universo teria apenas 480 milhões de anos a quando da formação da galáxia. Os astrónomos querem agora ir mais longe e perceber o que se passou nos primeiros 500 milhões de anos do universo. As novas imagens revelam uma pequena mancha no limite do campo de visão do telescópio Hubble. A fotografia que tiramos com Hubble é a imagem do universo mais longínqua de sempre. É um regresso ao passado a 96% da vida do universo, que tinha apenas 4% da idade atual. É algo difícil de pensar, estamos a falar de milhares de milhões de anos. Uma boa analogia é pensar num bebê e em como ele muda radicalmente nos primeiros anos. É olhar para o passado, quando o universo estava cheio de galáxias bebê que crescem e mudam radicalmente nesse período.
Depois desta descoberta, todos os olhares se concentram no sucessor do Hubble. O novo telescópio espacial James Webb tem lançamento previsto para 2014. Os cientistas esperam que possa ajudar a compreender melhor o que se passou nos primeiros 500 milhões de anos do universo. Space. Os enigmas do universo, com a Agência Espacial Europeia. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle. Quando se trata da origem do universo, há uma ideia que realmente capta a nossa atenção, que é a seguinte: tudo, até mesmo o próprio tempo, começou com o Big Bang. Então foi mesmo isso que aconteceu? O Big Bang é algo no nosso pensamento atual como o ponto de origem do surgimento do nosso universo. Como aconteceu e o que existia exatamente naquele momento ainda não está muito esclarecido. O Big Bang é uma ideia, não é um momento no tempo. Muitas vezes as pessoas confundem o Big Bang com um determinado momento no tempo. O universo torna-se infinitamente denso, infinitamente quente, no tempo igual a 0 segundos. Isso é o chamado Big Bang. O Big Bang é um modelo. O Big Bang é um modelo que permite a ligação de diferentes fatores que foram observados e compreendidos. Isso permite-nos ter desenvolvimentos em teoria que podem ser testados contra observações. É um modelo que nos permite criar uma história. Donc, en gros, c'est un modèle qui permet d'écrire une histoire. Se o conceito de Big Bang é difícil de descrever, é ainda mais difícil de medir e testar através de uma experiência científica. Mas é exatamente isso que dois dos principais projetos do nosso tempo pretendem fazer. Um deles está na Terra, o outro no espaço. Na Terra, essa experiência está no CERN, perto de Genebra. Estamos em frente dos detectores que foram usados no ano passado para descobrir o bosão de Higgs. Duas equipas científicas trabalham em paralelo com o acelerador de partículas do CERN para encontrar o lendário bosão de Higgs, a partícula que dá massa à matéria e comprova a existência do campo de Higgs. Acreditamos que esta experiência pode ajudar a compreender o Big Bang. Se avaliarmos o nível de energia a que chegamos e o tipo das massas que podemos alcançar com a criação desta experiência, aproximamos-nos de algo como 1 bilionésimo de segundo depois do Big Bang, muito perto do Big Bang. Enquanto pequenas partículas colidem no CERN, o satélite Planck da Agência Espacial Europeia está no espaço numa jornada épica para digitalizar a luz remanescente do Big Bang. Na primavera, a equipa do Planck lançou o que é considerado o mapa final da radiação cósmica de fundo. Mostra o universo 380 mil anos apenas após o Big Bang. O satélite está numa órbita que segue a Terra a uma grande distância e, à medida que segue a Terra, gira em torno do Sol. Esse grande círculo que a câmara está a fazer no céu também está a girar em redor da órbita. Com a combinação destes movimentos, podemos construir uma imagem de todo o céu durante cerca de 6 meses. Chegar ao cerne da questão e descobrir como a matéria e tudo no universo é gerado requer experiências de larga escala. A partícula começa numa garrafa de hidrogênio. São como um enxame de moscas a voar através destes tubos.
No momento em que estão no acelerador de partículas, estão quase à velocidade da luz. Normalmente circulam nesta máquina na ordem das 8 a 10 horas. Finalmente, o próton colide com um próton vindo de outra direção e é destruído, com partes a voar em todas as direções e a criar novas partículas enquanto o faz. Os fotões ou partículas de luz que constituem o fundo cósmico têm uma vida completamente diferente. Então, por onde andam antes de serem apanhadas pelo Planck? 13.8 billion years. Começando pelo início. Num universo inflacionário há uma pequena parte, muito menor do que o núcleo de um átomo, que incha e cria um universo. E é tão grande ou ainda maior do que o que podemos observar. E um fotão que vive neste universo inicial e dispersa cargas positivas e negativas, porque o universo é tão denso que existe um plasma com cargas positivas e negativas e fotões espalhados à volta. Eventualmente o universo expande o suficiente, portanto, estas cargas positivas e negativas, eletrões e prótons, transformam-se em átomos de hidrogênio. O fotão deixa de andar à volta e segue em linha reta, continua por 13.800 milhões de anos até atingir o espelho da missão Planck e termina num dos nossos detectores. A luz que viaja até nós desde o início dos tempos e partículas esmagadas num acelerador gigante. Estas são as testemunhas das quais dependemos para reconstruir a história do Big Bang e tudo o que se seguiu. Mas será que contam a mesma história? O satélite Planck foi uma grande conquista. As equipas têm vindo a estudar a forma como o universo funciona e estão a encontrar ligações entre o modelo que temos e o que estão a observar. Está tudo intimamente ligado. Num sentido, acho que estamos a aprender as regras do jogo e eles estão mais a trabalhar na forma como tudo aconteceu no universo, mas sem uma destas partes não se consegue ter uma visão completa. É evidente que ao nível fundamental há uma ligação muito profunda. Por exemplo, queremos saber o que é a matéria negra e é, provavelmente, algum tipo de partícula sobre a qual sabemos muito pouco, o que é, por exemplo, uma ligação muito clara com a comunidade física das partículas. Alguns modelos que podemos construir são totalmente compatíveis. Podem ser reunidos para descrever o Higgs encontrado no CERN e as propriedades inflacionárias medidas pelo Planck. A teoria do universo inflacionário, que descreve um universo que se expande exponencialmente numa fração de segundo após o Big Bang, é suportada pelos dados de Planck. No entanto, a nossa imagem do início do universo está longe de ser completa e há muitas questões pendentes. Se tentarmos calcular com base nos dados parciais que temos, descobrimos que há grandes contradições, como no campo de Higgs. Descobrimos a explosão de Higgs. É suposto que o campo de Higgs dê massa a todo o universo, preenchendo o universo com este campo, de modo a que as partículas tenham massa, porque se movem sempre através deste material. Este campo de Higgs é extremamente denso, mais denso do que o chumbo, e mesmo assim não o vemos. Não afeta a gravidade dos planetas, por isso há uma grande contradição entre o que se acha sobre um campo a preencher o universo do ponto de vista da física das partículas. E do ponto de vista da astrofísica é bastante claro que o universo não é preenchido com uma grande quantidade de líquido mais denso do que o chumbo. Por isso existe uma contradição, algo que é preciso perceber. Há diferentes tipos de anomalias e algumas em larga escala. Por exemplo, vemos que há uma assimetria na quantidade de energia que existe no hemisfério em relação ao outro, e isso não devia acontecer de acordo com a teoria.
Há desenvolvimentos teóricos recentes que são um pouco preocupantes, já que há uma tendência na física teórica que pensa que o universo que conseguimos observar é apenas uma pequena parte de um imenso universo. E estamos a pensar seriamente que há uma outra parte do universo que não podemos medir, que obedece a leis diferentes, incluindo as leis fundamentais da física. Quando se pensa nisso, é muito triste, porque significa que se pode acabar com uma explicação do género: as coisas são como são, porque são assim. A ciência continua. A equipa do Planck está agora a estudar os padrões de polarização e os cientistas do CERN vão investigar o campo de Higgs ainda mais. Ambos estão na fronteira da investigação sobre as origens do universo. Por enquanto, para os próximos 20, 30 anos, temos muito nas mãos para começar a entender e seguir em frente, reunir novos dados e entender o que se passa lá. Esta incrível riqueza de dados e observações que podemos usar para confrontar estas ideias malucas é o que realmente me entusiasma. É a forma como a ciência funciona. Procuramos o que não entendemos e então investigamos até encontrar algo que nos permita perceber. Não é inviável que, em algum momento, o cérebro humano simplesmente não seja grande o suficiente para captar o que realmente está na origem de tudo.